Aleluia. Amém, Jesus. Sim, Senhor Deus, tu és tudo para nós, Pai. E realmente, sem ti, nada somos, mas nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de te conhecer, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque tu és um Deus de amor, um Deus fiel. Tu és o nosso Pai querido, nosso Pai amado, Senhor. Nós te louvamos, te damos graças, porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, podemos receber esse presente maravilhoso, que é ter acesso até a Ti, Senhor, que é poder Te conhecer, que é poder nos deixar transformar, sejamos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Te engrandecemos. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por esse culto, que temos a possibilidade, Pai, através desses meios técnicos, Senhor, de nos reunirmos e recebermos de Ti, Pai. Mas também, Senhor Deus, de dar honra e glória ao Teu santo nome. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai, e te pedimos que Tu atues com liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, boa tarde. Bem-vindos ao culto desse dia da casa de Pedro. Aqui estamos, acabamos de ouvir um louvor para aqueles que quiserem ouvir depois, mais tarde, porque não vamos poder deixar aqui no vídeo. Se chama Se Eu Me Humilhar. No YouTube se encontra lá Disco Praise e o nome da música é Se Eu Me Humilhar. Então, vamos agora dar continuidade ao culto, né? Como eu disse antes, nós vamos ter agora uma palavra da nossa irmã Albertina, que é a fundadora do Ministério Casa de Pedro. Após a palavra que ela trouxer, vamos ter um momento de oração aqui mesmo, onde vamos estar entregando algumas palavras que Deus nos deu e aqueles que quiserem que se identificarem com essas palavras, nós então vamos já mesmo aqui orar por vocês, e aqueles que preferirem ou quiserem também uma oração individual, eu peço que continuem aqui nessa sala, porque aí vamos distribuir os times e então encaminhar vocês para uma sala individual para receber oração. Então, passo a palavra agora para a Albertina. Bom dia a todos. É uma grande Bom dia. alegria termos essa possibilidade, né, de fazer essa reunião online. Deus é bom. Durante a pandemia descobriu-se já existia essa possibilidade e nós, na verdade, começamos durante a pandemia e aí depois gostamos e continuamos, porque é uma possibilidade de pessoas em toda parte do Brasil, e já ministramos com uma brasileira que estava muito solitária numa psiquiatria na Alemanha e entrou em contato conosco. Já ministramos com alguém num hospital lá na Califórnia também, se sentindo só e precisando de uma palavra de Deus. Não através do nosso, tem um outro grupo aqui de São Leopoldo, da Igreja Ágape de São Leopoldo, que até começou antes de nós os cultos pelo Zoom, e já ministraram com índios também, e com cacique, inclusive, né? Então, assim, isso aqui abre possibilidade para muitas pessoas. Todos nós da Casa de Pedro, os que ministramos aqui, todos estamos ligados à Igreja de Cristo. Não uma denominação específica, eu estou numa, Cecília, por exemplo, mora na Alemanha, numa outra, o Wilson aqui, numa outra congregação. Acho que todos nós aqui hoje estamos em congregações diferentes, mas o que nos liga não é a placa de um lugar, mas sim o pastor Pedro, de uma outra, e assim vai. O que nos liga é uma coisa só, o Espírito Santo, e o sangue que nos redimiu é o mesminho, que redime a todos, é o mesmo sangue, é o mesmo Espírito, a mesma comunhão, né? Então,
Todos nós somos ligados, sim, a alguma congregação, nós somos aqui um povo solto do corpo de Cristo, mas nos reunimos aqui com esse propósito de trazer a palavra, o amor dele, a cura, a restauração, e cremos nisso que ele coloca nas pães, ele pegou os pães e colocou na mão dos discípulos, disse que eles não sabiam o que fazer, e assim como nós, mas nós recebemos uma graça para passar para outros, né? Principalmente o assunto cura, a palavra, até foi a própria Cecília que uma vez me chamou a atenção para esse versículo, onde fala em Tiago, se alguém está triste, ore a Deus, e se alguém está doente, chame os presbíteros. E esses presbíteros não é aquela palavra que denota, né, que expressa para os líderes, eu não sei bem agora, não sou muito entendida no grego, mas há uma diferencinha, isso quer dizer os maduros ou separados para essa função. E nós estamos aqui porque fomos chamados, fomos separados por Deus para não como especiais, porque o chamado é para todos, né? Todos assim que todos estão capacitados, digamos assim. Alguns são chamados de Deus. Jesus é que era tudo, né? Nele foi incorporado, quer dizer, colocado no corpo dele toda a plenitude de Deus. Mas em nós cada um temos um pouco para um pouco para outro, assim o Espírito Santo distribui os dons e nós temos recebido o dom para curar os enfermos, para o mandato para impor as mãos. Aqui não impomos as mãos sobre vocês, mas cremos na transmissão, né, da graça de Deus, que no mundo espiritual não existe as diferenças de casas, nós somos como um piscinão assim, estamos todos dentro. Amém? Então, esse louvor que nós acabamos de ouvir, Se Eu Me Humilhar, estava no meu espírito, assim, no meu coração, desde que começou a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Sei que algumas pessoas não são daqui, mas quando começou já a enchente, me vinha, eu sabia que eu já tinha ouvido esse louvor em algum momento, mas nem lembrava o nome nem como, mas nessas horas o Google ajuda a gente, né? Cantei um pedacinho lá e o Google colocou. E então, o que tem a ver a enchente, isso aqui, e a nosso assunto hoje, cura, né? Na verdade, tem tudo a ver. Esse louvor ele foi inspirado numa palavra aqui, bem desafiador, verdadeiro. Se o meu povo, vírgula, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ela é fiel e verdadeira e é por ela, através dela, que nós compreendemos Deus e a vontade dele. Então, assim, temos ouvido várias explicações do Polo Norte, do gelo, disso e aquilo do clima, mas eu pensei, eu nem não quero me pronunciar, mas eu pensei, hoje aqui vou me pronunciar pelo menos aquilo que está, é isso, aquilo. Deus é tão grande, não se pode escrutinar, não se pode compreender o seu entendimento. E às vezes a gente brinca, eu vou matar 2 coelhos com uma paulada só. Na verdade, esse ditado aí nem é bom falar mais hoje em dia, né? Até porque ninguém aqui está querendo matar coelho. A gente fala assim. Mas Deus, se fosse o caso, mata muitos coelhos, muitos com uma só. Na multiforme sabedoria e grandeza no acontecimento, ele faz coisas tremendas e transforma também, né? Aí transforma o limão numa limonada, né? E aí vai.
Então, mas assim, no meu entendimento, né, se o meu povo é uma promessa tremenda, e esse povo que se chama pelo meu nome. A primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos foram na igreja de Antioquia. Naquele tempo, Jesus era os seguidores, os que andavam com Cristo, o Jesus de Nazaré. Era o Galileu. Mas aí depois, Jesus subiu, ficou aquele povo lá, né? Começaram até que chamaram os cristãos, faz sentido, Cristo cristão. E aí depois também tem outro nome que se chama os crentes, porque Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E esse eu até gosto bastante, porque eu também quero ser crente cada vez mais. Não assim por pertencer a um grupo, né, mas uma igreja, mas crente ao pé da letra. E um dia eu vi, lendo essa passagem, que Jesus mesmo ajudou Tomé na incredulidade dele. Eu disse, Senhor, me ajuda na incredulidade, para que ela saia. Percebi vários pontos de incredulidade na minha vida, principalmente com relação a milagres e curas. E aí o Senhor realmente me libertou, assim, muitos pontos, quando eu reconheci diante dele, né? E como Tomé, porque a palavra diz que Tomé se ajoelha e diz, Senhor meu e meu Deus. Ele viu não mais aquele Jesus o Galileu, mas viu a glória, os olhos dele se abriram. E nesse momento que quando os nossos olhos se abrem, como diz nessa canção, a gente vê o Cristo, vê Deus, vê as coisas diferentes também, as situações diferentes. Então precisamos desses olhos abertos. E aí se o meu povo, né, que povo é esse? Aqui tem um fato bem importante que se chama pelo meu nome. Então, eu creio que isso não é só chama cristão, chama crente, mas o nome é a natureza de Deus. Os nomes na Bíblia nunca são porque Deus leu um livro e achou bonito, como a minha mãe, os pais antigamente, as pessoas abriam algum livro, tinha algum nome, que os livros eram raros, né, e colocavam. Teve até no Nordeste pessoas chamadas ônibus, chamadas estrada de ferro, porque os pais leram aquilo num livro e a palavra foi suave, gostaram da palavra ônibus, aí chamou o filho de ônibus. Então, era o que acontecia antigamente. Mas Deus não, ele chama pela natureza. Quando Jesus, ele é o Salvador. Então, aí tem outros nomes, né, que se denota para ele. O Emanuel, Deus conosco, mas enfim, é os que se chamam pelo nome de Deus, os que têm uma identidade com Deus, uma comunhão com Deus, e cuja presença dele, natureza dele está. Então, Deus está falando aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e começa, né, tem uma lista aqui, mas começa a se humilhar. Depois que se humilha, ora, me busca, se converte dos seus maus caminhos. Aí vem a promessa: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, para mim, uma resposta: o Rio Grande do Sul se tornou um estado, a potestade que reina aqui, né, o espírito do ar, a potestade do ar, aquilo que reina lá por cima, digamos assim. Aí depois vem, né, é uma hierarquia até atingir aqui as partes terrenas, digamos, é o orgulho, é algo muito forte, a soberba, que se formou nesse estado. E a gente que mora aqui vê, como é que eu vou dizer assim, a resposta, a maneira de tratar o assunto Deus, como Deus tem se tornado pequenininho, sem espaço. Então, quando se pergunta numa catástrofe dessa, onde é que está Deus? Eu creio que Deus está onde Ele está. Ele está sentado no trono. Aqui fala, eu virei dos céus. Os céus são regiões celestiais onde Deus habita, não é longe de nós, mas são celestiais, as nossas são terrenas, as nossas regiões, né? E Deus, ele está no seu trono e ele age de acordo com a nossa busca, principalmente da igreja, principalmente nós somos chamados. Então, nessa hora, o governador, os políticos, as escolas, as pessoas, mas também nós, o coração da igreja aqui tem se esfriado bastante naquilo que se chama aqui orar.
se humilhar, orar, me buscar. Eu tô, graças a Deus, me converteram, daí eu aceitei, né? Há 43 anos, assim, dentro da igreja, sem ter saído mais. Eu me converti há mais tempo, mas, como todo mundo, demorou um tempo a me entregar, a receber o batismo e me submeter, digamos, né, a uma congregação. E é uma diferença muito grande. Quando eu era solteira, um pouco antes de morar na Alemanha, às vezes a gente saía de uma vigília, e eu como era solteira e não tinha compromisso em casa, eu e mais alguns, a gente descobria onde é que tinha uma outra vigília que ia durar mais. Eu mudava de vigília durante a noite, saía de 1, 2 da manhã, e ia para uma outra que ia até 7, daí tinha umas que tinha até café da manhã. Aí a gente já tomava café. Eu sempre fui assim, desde que me conheço por gente, sempre fui aberta para aqueles que creem. Eu nunca tive essa coisa de bandeira, né? E eu nasci, me criei num lar católico cristão, e não era só um católico, nós éramos realmente praticantes. E aí então assim, né, ia na minha igreja, tinha vigília, depois saía. Isso é só não é nostalgia, é só uma lembrança, porque tínhamos corrente de orações fortes e tal. Agora isso tudo tem se terminado, porque tem se tornado na igreja um fazer com o próprio braço, né? Então, um dia eu fui convidada para ir numa Assembleia de Deus bem pequenininha, que tem, vamos dizer assim, aqui nós temos a faixa, né, de Gravataí, que a gente chama ali, e eu me fui convidada porque era um dia de verão quente, assim, todo mundo na praia, e eu estava orando a Deus, eu queria uma experiência com Deus, eu queria, assim, falar outro assunto e que curas acontecessem. Sabe? De curas sempre no meu coração e para curar. E aí eu queria ter essa experiência, estava orando a Deus e essa igrejinha bem pequenininha ficou muito feliz. Ele falou assim: nunca me esqueci disso. Irmã, se sinta em casa, aqui é a casa do Pai. Ele sabia que eu era de outra congregação, mas ele falou assim: isso aqui, irmã, você é de outra igreja, mas aqui é a casa do Pai. Se sinta bem, se sinta à vontade. E eu realmente me senti muito bem. Os assembleanos são um pouquinho diferentes da forma de culto que a gente, né? Aqui tem uma, Yara Venkurto. A gente está com essa assembleana aqui há tempo, junto, andando juntos no nosso grupo. Mas, enfim, eu me senti realmente muito em casa, tive toda a liberdade do espírito para pregar aquilo que eu quis e curas aconteceram, milagres aconteceram, até a libertação. Mas me chamou a atenção que ele disse assim: ah, irmã, obrigada por ter vindo, né? Porque a gente não é essas igrejas da faixa. Igreja da faixa é as que estão aqui nessa linha aqui da faixa, são grandes, cheias de luz, né? Diz ele, cheia de coisa assim, das pessoas atrai, as pessoas vão. E aqui a gente é pequenininho. Daí eu falei, puxa, acho que o Espírito Santo gosta muito desses pequenininhos, porque eu vi ali uma abertura muito grande para o Espírito de Deus agir. E não estou dizendo que nenhuma outra grande isso aconteça, mas era uma presença do Espírito, uma entrega ali tão grande para o Espírito de Deus. Mas, enfim, a igreja tem se tornado muito isso, né? Muita dependência no externo, né? Nos instrumentos, no tipo do líder e das líderes de louvor. Então, Deus está nos chamando, né? Então, eu via explicações, por exemplo, é ciclone, é isso e aquilo, tudo isso é verdade. O clima está uma bagunça em todo mundo, mas eu creio na soberania de Deus, que nem um pingo de chuva vai cair mais no momento que ele disser cessa, no momento que ele disser para. Para isso, o povo precisa estar ligado com Deus, estar conectado, clamando por Deus. Eu não quero dizer aqui que nem o mal acontece porque quando nós oramos, muitas vezes a gente está orando, está buscando, existem coisas que Deus permite. Permissão é uma palavra exata, porque mesmo que seja Satanás, que seja demônio, que seja gente,
Deus é soberano. Quando a minha mãe faleceu, eu entrei em muito conflito, porque eu estava orando, jejuando 40 dias, e enfim, e como é que pode aquilo tudo que aconteceu com a minha mãe? E eu sei que outras pessoas passam por conflitos muito grandes quando estão orando, quando estão buscando, e alguma coisa assim acontece. E aí Deus me consolou com uma palavra: nem um pardal. Se vocês não vão lá e não vendem 2 pardais, Jesus disse, por tanto de dinheiro, que era uma merrequinha, um pouquinho de dinheiro, pois nem aquele pardal cai sem o consentimento do vosso Pai. Quanto mais valeis vós que os pardais. Então, quanto mais vale a vida de uma pessoa, das pessoas. Jesus comparou a cura, o doente, como uma ovelha que cai num buraco. Como eles estavam criticando ele por curar no sábado, ele disse: vocês são os hipócritas. Se a ovelha cai no buraco no sábado, vocês não vão lá e tiram? Por que estão se invocando aí por eu estar curando o homem no sábado? Então, assim, eu creio que Deus está no lugar dele. Assim, esse versículo aqui usa os céus são regiões celestiais. O Pai Nosso, se a gente prestar atenção, é Pai Nosso que está nos céus, não é só um lugar específico que Deus está, mas ele é espírito, então ele está nas regiões espirituais, que seria a mesma coisa, mas ele só age onde há busca, onde há oração, porque ele não está nesse mundo. Esse mundo nosso não é o lugar da habitação de Deus. Ele age, ele entra nele pela nossa busca, é pela nossa busca, pela oração. Por isso que é necessário orar, que Deus, mas Deus está vendo, ele vê tudo, ele está no controle. Isso é tudo verdade. A Bíblia diz que os olhos dele, né, escrutinam, quer dizer, penetram por toda a terra, mas ele entra em ação com a nossa oração e começa com o se humilhar. Tem várias e várias palavras na Bíblia, entendimentos, onde a gente sabe que Deus desce, né? Quando o povo de Israel, na aflição do Egito, buscou, ele disse: eu vi a aflição e desci para livrar vocês, com mão poderosa e braço estendido. Então, quando Deus age, ele põe a mão poderosa, o braço estendido, ele desce, né? Jesus disse que os discípulos iam ver, eles iam ver, Natanael, aliás, ia ver os anjos subindo e descendo sobre ele, subindo porque já estavam com ele, né? Creio que o Randy Clark diz que crê que os anjos vão se carregar com os benefícios e voltam com as respostas, né? Mas existe um descer. E eu creio que o coração do povo gaúcho está muito endurecido. A gente convida as pessoas para ir numa reunião, para ir na igreja, mas eu trabalho. Mas eu trabalho, é o trabalho, o financeiro fala mais alto. Eu não posso, eu trabalho, eu chego cansado, mas aí se tiver uma festinha, qualquer coisa para ir, todo mundo se empiriqueta, como a gente fala aqui, se empiriquitar, se colorir e vão, né? Então, a diversão tem que ser diária, não é mais com um tempo assim, né? A gente trabalhava a semana toda, no final de semana saía, e na quarta-feira dava uma saidinha. Agora não, todo mundo tem que sair todo dia tem que ter bebedice, tem que ter isso, tem que ter aquilo. As pessoas não estão aguentando passar 5 dias sem sair, sem ter uma festa, e tudo isso não é errado, só que, em primeiro lugar, é Deus. E aí eu quero encerrar em seguida. Pensei hoje de manhã na minha meditação, o que é afinal se humilhar, né? Deus, ele é tão bom, ele quer tanto nos engrandecer, quer tanto nos abençoar. A gente, essa palavra humilhar aqui no nosso mundo é complicado, porque quando a pessoa se humilha muito, né? Tem um ditado bem feio da minha mãe, mas ele é verdadeiro. Quando mais se abaixa, mais o traseiro aparece, ela dizia. E por causa do vestido. E nesse mundo é assim mesmo, a pessoa se abaixa muito, só leva, né? Na cabeça. Porque aí aqueles que querem ser, aproveitam. É por isso que tem muito essa coisa, né, de homem bater em mulher e essa fraqueza física, claro, né? Falando aqui nesse sentido, porque existe aquela coisa de alguém querer ser o que é
se humilhar diante de Deus. Eu abri aqui no Google, até tinha deixado o celular aberto, agora já fechou a tela, para buscar ali a definição. Se humilhar é reconhecer o outro como maior, como provedor. Reconhecer que aquilo que eu preciso está na mão dele. Então, tudo o que nós precisamos e necessitamos está com ele. Reconhecer que eu sou pobre e ele é rico, que eu sou fraco e ele é forte. Reconhecer que eu sou doente e ele tem a cura. Reconhecer que eu sou pecador e ele é santo, né? Reconhecer, é tanto que dá para reconhecer em Deus, que ele vai abrindo os olhos da gente para ver, mas esse se humilhar é colocar na posição abaixo dele. E principalmente a obediência, ela se revela, a humildade na obediência, porque ele é que dá as regras. E o louvor fala ali, se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar. Então, a gente vê que o ser humano, eu estava conversando com a Cecília essa semana, está assim, ó, pronto para fazer altos sacrifícios. E a Bíblia fala, isso existe ainda hoje, de sacrificar filhos, fazer tudo por algo. Mas não é disso que Deus está falando. Aquilo que me custar, o que mais custa, é aquilo que Deus coloca o dedo em cima. Pode ser até uma coisa nem tão difícil assim, mas fazer a vontade de Deus, submeter o eu, submeter o ego, submeter a vontade própria, submeter o amor próprio a Deus é o que mais custa para a gente às vezes. E semana eu li no Salmo que Deus diz que ele não se agrada das pernas do varão, porque o guerreiro e então Deus não se agrada de crente forte, com boa locução, os que falam, os que acontecem, mas ele diz que aqueles que se esperam na sua misericórdia. O esperar já é um ato de humildade. E para finalizar, eu queria chamar a atenção para um versículo que está já agora no Novo Testamento, numa das cartas de Pedro, na primeira Pedro, é capítulo 5, versículo 5, onde ele fala: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilha-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, aquele que lança sobre ele toda a ansiedade, essa é a maneira de se humilhar. É reconhecer, a minha ansiedade é ele que resolve. E ele cuida, não está dizendo assim que ele, porque ele cuidou, tem alguns versículos que diz no passado, para a gente se basear, isso é verdade também, que ele tem cuidado de vós, dizem algumas tradições. Mas o que está dizendo aqui literalmente é essa preocupação, esse cuidado, esse negócio que tu está pensando, lança para ele, lança, né? Pega, joga, porque esse cuidado ele tem com a tua vida, tu não precisa ter. Então, quando a gente tem muita ansiedade, eu não sabia disso, o Espírito Santo me revelou que isso era independência de Deus. Eu tentando resolver os negócios sozinha, né? Sempre me diziam na minha casa, desde pequenininha, tu pode, tu é forte, tu sabe. E eu fui ficando convencidinha, né? E até que foi assim um pouco bom para minha autoestima, mas eu sempre fui assim, nunca teve problema, o dono de uma empresa, um rico, um pobre, eu chego em qualquer pessoa e falo. Não, nunca tive essa coisa da timidez, mas precisei me quebrantar diante de Deus, reconhecer Ele na dependência, né? Então, assim, esse é um sinal da humildade. Aqui está, peço igualmente aos jovens, porque o jovem é forte, cheio de vigor. Aí vocês podem ver que, como hoje em dia, pelo menos por aqui, assim, a falta de respeito com os pais. Os pais não sabem nada, não têm celular na mão, não entendem dos negócios, muito pouco respeito com os pais, com as pessoas as tias, as pessoas que podiam dar algum conselho agora. Não que eu acho que o Google sabe bastante mesmo, a gente tem esse recurso, mas existe hoje um desdém com as pessoas de mais idade.
E sempre o jovem tem essa tendência, por ele ser mais forte, pode mais. Então, aqui o Pedro está peço igualmente que ele tinha pedido aqui para os presbíteros, né, algumas coisas, falado. Do forte, se aproveitar do fraco, é oportuno ele vos exalte. Ele quer exaltar. Só que primeiro o caminho é se humilhar diante dele para ser exaltado. Mas é isso. Aqui eu vou terminar a mensagem, senão não termina nunca. Continuar aqui falando. Então é isso, né? Eu creio que Deus está chamando nós, povo gaúcho, para... Eu sou cataúcha, nasci em Santa Catarina e moro aqui desde os meus 18, já tinha morado antes, mas me identifico muito aqui, um amor grande pelo Rio Grande do Sul, por esse povo, mas até assim, ó, um sinal, a igreja começou a orar, grupos de oração. Na terça-feira, eu sei que estava muito dito, chuva segunda e terça. Eu até falei, chuva nada, se Deus não quiser, não chove. E a gente estava orando, terça amanheceu com o sol arregalado, aquele frio que, claro, dói, mas aquele ventinho geladinho, assim, que a gente vê secando. Nós vimos secando aqui o telhado, tinha que arrumar várias coisas, onde a previsão estava dizendo, vai chover, vai chover. Se Deus buscar e clamar, eu creio que o Apocalipse não é um prazer de Deus, o que está escrito ali. Deus falou e está esperando acontecer. Ele é tão maravilhoso que ele fala a profecia, mas se nós buscarmos, ele reverte. Muita coisa Deus reverte. Né? Só terminando. É por isso que o Jonas não queria ir lá levar o recado para os ninivitas, que eles iam acontecer isso ou aquilo, porque ele disse, vai que eles se humilham, vai que eles pedem ajuda e Deus muda de ideia e acabar com a reputação de profeta dele, porque daí não ia acontecer o que ele falou. Então, Jonas estava tão preocupado com a reputação que ele resolveu fugir, porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Então, conhecer o amor e a misericórdia de Deus é tudo para nós. E apesar daquele profeta ter fugido, ter feito tudo, um monte de coisa errada, ele conhecia a misericórdia de Deus, tanto que ele não queria pregar. Então, nem tudo que o profeta fala que vai acontecer, acontece se aquela a receber aquela profecia e se humilhar e orar e se arrepender. Por que que Deus manda um juízo? É porque alguma coisa está errada. Mas aí os ninivitas foram lá e acertaram os ponteiros. Aí não aconteceu. Aí o Jonas ficou bem bravo. Bem bravo, como é que ia ficar ele como profeta, né? Isso é um conflito desse livro aí que a gente vai ver. Mas assim, Deus é tão amoroso que está ali o Apocalipse, Deus não está lá esfregando as mãos para mandar os flagelos, mandar isso, mandar aquilo. Ao contrário, o Espírito Santo deseja em nós, a igreja, que a gente busque Ele, se prepare até para reverter essas coisas. Jesus diz, é necessário que venha, é necessário porque se Deus não manda, não permite coisas, as pessoas daqui a pouco estão no inferno. Ah, mas eu não sabia. Assim, tem gente que esses dias eu estava na casa de uma pessoa que eu conheço, ela disse, isso aí que está o inferno. Eu disse para ela, não, o inferno é pior. Isso aí não é só uma coisinha. O inferno é pior. Daí elas começaram a rir assim, porque isso que acontece aqui, né? Já pensou se tem um lugar aí, uma estrada sem ponte, ninguém avisa, vai todo mundo lá e cai no precipício. Eu creio que se Deus não permitir algumas coisas também, né? E umas acontecem porque ele não é chamado mesmo, né? Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, tem acontecido coisas na política que estão dizendo para Deus, ó, sai daqui, não queremos tu aqui, Deus. Nova York aconteceu, né? Aconteceu algumas coisas lá com a prefeitura e tal, que disseram para Deus, ó, não te queremos aqui. Tiraram os crucifixos das escolas porque queremos liberdade, não queremos o cristianismo impondo a cruz, queremos liberdade para as nossas crianças. Depois veio aquela catástrofe, né, da Torre, 2001, e aí aquele grito, onde está Deus? Teve alguém que escreveu,
um panfleto, e nós distribuímos com bastante prazer na época lá em Munique, que era só aquilo, mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E eu disse, bom, convidaram ele para sair, não vai ficar, eu estou aqui para abençoar vocês, quero abençoar vocês, claro que ele quer, mas não é ele que se humilha, né? Deus não desce do trono dele, nós precisamos descer do nosso. Enfim, eu creio assim que também com a nossa cura, né? Deus fala assim, eu venho e curo a terra. Muitas coisas na nossa vida nós precisamos buscar arrependimento, precisamos estar dispostos a perdoar alguém, a sair da nossa opinião, descer dos tamancos, para que a cura flua, para que a cura aconteça na nossa vida, né? Então, porque aqui Deus está falando, ó, façam isso e eu venho e curo a terra de vocês. E é isso. E assim, essa cura que é pessoal, que é física, ela abrange territórios, abrange país, abrange terra, abrange tudo, a cura, né? Então, essa é a mensagem que estava no meu coração para passar. Obrigado, então, por estarem aí ouvindo, né? E que Deus abençoe, que essa palavra traga um fruto no coração de todos nós aqui. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Albertina. Obrigada por essa palavra. Então, nós vamos agora dar continuidade, né? Vamos passar algumas palavras que nós recebemos. Não sei, Albertina ou mais alguém do time recebeu alguma coisa? Parece que não, né? Ninguém se manifestou. Albertina, não? No momento, não, vou orar aqui. Uhum. Wilson? Abre o som. Deus me mostrou uma ou mais pessoas com rejeição. Uhum. Tem alguém aqui presente que se identifica com a palavra, com a rejeição, que tem algum problema com a rejeição, ou que conhece alguém que tem problema com a rejeição, ou é da família? Parece que não, mas, Wilson, ora, porque talvez a pessoa vai assistir depois, né? Ok. Pai, nós colocamos na Tua presença nessa manhã, Pai, se colocamos, Senhor, essas pessoas, ó Pai, Senhor, que estão se sentindo rejeitadas, ó Pai. Senhor, a Tua palavra, Senhor, em Samuel 16, fala que Samuel estava, Senhor, procurando, Senhor, alguém que Deus tinha escolhido, Pai, Senhor. E Deus veio a Samuel e falou que não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o externo, porém o Senhor vê o coração. Então, se alguma pessoa está se sentindo dessa forma, se sentindo rejeitada, Deus está falando nessa manhã que o mundo pode rejeitar as pessoas, o homem pode estar rejeitando as pessoas, mas Deus não rejeita, porque Deus, ele procura as pessoas, pelo coração e não pelo externo. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, essas pessoas, ó Pai, que elas se sintam, Senhor, curadas por Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Que a rejeição saia da vida, Senhor, do coração, da mente dessas pessoas, Pai, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu ontem à noite pedi para Deus se Ele quisesse me dar algum sonho para esse culto dessa manhã, que Deus fala bastante comigo através de sonho, né? Sonhos. E eu tive dois sonhos. O primeiro tinha uma mulher sentada numa cadeira de rodas. Ela não era deficiente física, assim, né? Mas ela estava com um problema de saúde que deixou ela tão debilitada que ela já não conseguia mais caminhar. E eu estava adorando a Deus e um grupo de pessoas estava orando por essa senhora e me chamou para orar também por ela. E eu recebi uma palavra em inglês
que traduzindo, nesse sentido, ela pode ter dois sentidos, um sentido positivo e um sentido negativo. Overwhelmed, que quer dizer, ou a pessoa está tão dominada por uma emoção, ou ela está oprimida por alguma coisa. E eu creio que essa palavra tem esse duplo sentido na vida dessa mulher. Ela está tão oprimida por essa doença, né? Mas a impressão que eu tive é que se ela se concentrar em investir no relacionamento íntimo dela com Deus, na intimidade, aprofundar no conhecimento dela de Deus, ela vai estar tão impressionada com Deus, né? Overwhelmed com Deus, que ela vai conhecer a Deus, ela vai conhecer o poder de Deus, e através dessa situação, né, de ela estar tão impressionada com a pessoa de Deus, ela vai receber a cura dela. Então, não sei se tem alguém aqui que tem algum problema de saúde, que já está tão debilitado, ou que conhece alguém, se puder dar um sinal para eu poder estar orando. Parece que não, né? Mas... Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Isabel? Eu, sim. Me veio bem forte no meu coração a minha mãe, porque eu tenho orado, ela tem estado, de repente ela teve uma doença e ela caiu numa cadeira de rodas. Ela está usando uma cadeira de rodas e eu tenho orado, por que ela não recebe a cura? Tanta gente ora, tanta gente busca e ela não recebe a cura. E me veio que é bem ela, porque ela está, essa enfermidade dela, assim, foi bem isso. Bem isso aí. E eu tenho buscado por que ela não recebe a cura, né? O que está bloqueando? O que está impedindo essa cura dela? Me veio claramente que realmente veio para ela mesmo, porque é uma doença que a gente já buscou em tudo que é médico, já levou ela em tudo que é especialista, e não, a doença não aparece, né? Tipo assim, não existe nada que nos exames dela, a única coisa que deu foi uma leucemia, uma LLC, que é uma leucemia crônica, mas é a leucemia do idoso e ela não é isso que está causando nela, entende? Então, me veio bem forte. É para minha mãe essa palavra, eu recebi como para ela. E a Tina sabe, a Tina conhece ela, tudo, já esteve com ela também, né? Então, eu recebi como para minha mãe. Vou orar, então. Mais alguém? Eu não sei, parecia que a Redmi, pode ser que Redmi, parece que queria falar alguma coisa. Não? Não? Tá bom. Então, se quiser falar algo, abre o teu microfone. Oi, tá me escutando? Oi? Sim. Bom, assim, realmente, pelo que a irmã falou aí, realmente é com ela. Mas, assim, eu estou vivendo hoje que eu estou com... O médico falou, a gente está investigando tudo direitinho. E aí eu falei assim, bom, senhor, eu estava bem, perfeita. Fui tomar um banho de piscina, entrou água no ouvido e de lá para cá não estou escutando nada, a não ser pedindo, né, a cura do Senhor, que eu acredito que ele tem um propósito, tem um porquê e um para quê. Mas aí, assim, aí como eu acredito que ou com relação ao sonho e tudo, com certeza é com a irmã, com a mãe dela, que está bem claro, bem, né? Tá. Bem tudo aí. Tá bom, vamos orar então. Pai, obrigada, Senhor Deus, por... Como é o nome da sua mãe, Isabel? Terezinha. Terezinha. Obrigada, Senhor. O mesmo nome de mãe, das mães. Obrigada, Pai, pela vida da Terezinha, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu sabes exatamente o que tem passado ali no corpo dela, Pai, o que tem estado
oprimindo ela, Senhor Deus, que tem prejudicado ela, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que tu venhas estar indo de encontro a Terezinha, Senhor. Pai, que ela tenha um encontro especial contigo, onde o Senhor vai revelar a tua pessoa, o teu amor por ela, Senhor Deus, para ela, Pai. Que o Senhor esteja trazendo essa revelação a ela, Pai. Que a Isabel, Senhor Deus, possa estar sendo um canal de bênçãos na vida dela, Pai. Um canal, Pai, onde a Terezinha vai chegar a te conhecer, a aprofundar no relacionamento dela contigo, Senhor, para que quando ela estiver tão impressionada com a tua pessoa, com o teu amor e com o teu poder, Senhor, ela esteja recebendo a cura que ela necessita, ó Pai. Que essa cura esteja se manifestando, Senhor Deus, no corpo físico dela, Pai. Assim como quando eu orei nesse sentido pela mulher no sonho, Pai, ela chegou até a se levantar da cadeira de roda, Pai. Pai, tendo suas pernas, o seu corpo físico fortalecido por ti, Senhor, recuperando, Senhor, as forças, ó Pai, e o ânimo, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Também te peço pela Redmi, Pai, que o Senhor esteja operando ali nos ouvidos dela agora, Pai, que o Senhor esteja tirando, Pai, tudo que está ali dentro que não deve estar, Senhor Deus, vai ali, Pai, passa o teu bálsamo de cura nesse ouvido, Pai, e tudo que tem causado chiado e problemas e surdez, sai agora dos ouvidos da Redmi, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que a mais perfeita ordem tua, meu Deus, esteja retornando, Senhor, para o corpo físico da Terezinha e para o corpo físico da Redmi, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Vê, Redmi, se abriu o ouvido. Abre o teu som. Oi, sim, Você sentiu estou alguma escutando. coisa? Senti. Sentiu Passou o alívio? chiado? Qual é a diferença? A hora que continua, mas deu tipo uma fisgada, né? Aham. Dentro. Eu acredito que até Deus vai estar operando. Deus está operando. Amém. Obrigada, Pai, pelo que você está operando, Senhor, no ouvido que o Senhor já deu para ela, Pai. Amém. Amém. Amém, Jesus. Tem alguém com... Parece que aqui não. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que esteja me ouvindo, que em nome de Jesus, que essas bolhas, ou seja, qualquer desordem na sola do pé, qualquer coceira, qualquer alergia, que em nome de Jesus seja curado. Que esse sola desse pé entre na ordem divina. Amém. 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 Eu recebi mais um sonho, né? Como eu tinha dito, 2 sonhos que Deus me deu. Nesse segundo sonho, tinha uma mulher que a mãe dessa mulher, estava com implicância, brigada com um homem da família. Eu não sei bem se era o esposo dessa mulher, ou seja, o genro dela, né? A sogra, ou se era alguém, outra pessoa da família, mas era um homem. E, e eu vim para até essa mulher e falei para ela, olha, para a mãe dela, né, que não valia a pena brigar, né, e comecei a falar para ela que se ela convidasse Jesus para entrar na vida dela, se ela aceitasse ele, né, e aceitasse, recebesse o amor dele por ela, ela iria ver a situação dessas brigas e desses problemas resolvidos, porque o amor de Deus transforma, né? Então eu tive a impressão de que se
Tem alguém aqui que tem a mãe que está, nesse sentido, brigada com alguém da família, com um homem, que essa pessoa fale claramente com a mãe dela a respeito de Jesus, porque a solução para essas brigas, para esses problemas, está em Jesus. E, a princípio, assim, pelo que dá para perceber do sonho, essa mãe, ela não conhece a Jesus. Então, eu quero encorajar você, se você tem uma mãe que não conhece Jesus e que está tendo brigas e problemas com algum membro da família, que você seja claro, bem claro com ela. Fale de Jesus para ela, porque é em Jesus que está a solução dessas brigas. Tem alguém que se identifica com essa palavra? Parece que não, né? Mas eu vou orar assim mesmo, porque talvez a pessoa assista mais tarde, né? Pai, tu conhece, Senhor Deus, essa pessoa, tu conhece a mãe dessa pessoa, Senhor, que tanto necessita de ti, Senhor. Eu te peço, Pai, que tu estejas dando intrepidez para essa mulher, Pai, para ela ter coragem de falar com a mãe dela de ti, Senhor, para que ela tenha, que ela seja um canal do teu amor para essa mãe, Senhor Deus, que essa mãe possa receber a ti, Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, que ela possa receber o teu amor por ela, Pai, e que assim, através do teu amor, Senhor, essa situação de brigas, de problemas, venha a cessar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.